Professor Kleber, o que você acha? O batismo no Espírito Santo é no ato ou no decorrer da conversão? Olá, vamos lá. Então, a princípio, eu vou defender a ideia, e eu acredito que até o pastor amigo meu vai também defender essa ideia. Vai ser mais um diálogo hoje aqui. Amém, né? Um diálogo bom. Teologia é dialogar. Eu acredito que é no ato da conversão. A partir do momento que o cristão crê em Cristo, há essa regeneração no seu coração, aquilo que o Antigo Testamento vai dizer, a troca do coração de pedra por um coração de carne, onde o Espírito Santo faz morar no coração dele, convence ele do pecado, da justiça e do juízo, e aí eu acredito que ele faz morada no coração do cristão. Então aí poderíamos dizer, aí, como o pessoal usa o termo, né? É um termo técnico, batizado no Espírito Santo, ou seja, é logo no ato da conversão, e aí no decorrer da nossa conversa, a gente vai se aprofundar, responder a pergunta dos ouvintes. Eu tenho certeza que quem vai ganhar vai ser o ouvinte. E qual a sua opinião, então, pastor Adriano, a respeito da nossa pergunta? O batismo no Espírito Santo é no ato ou no decorrer da conversão? Bom, eu também vou defender e advogar que é no ato. E a gente precisa, acho que, começar aqui fazendo uma distinção, porque muitos cristãos acreditam e encaram a vida cristã, a realidade cristã dessa forma, achando que o batismo com o Espírito Santo ele é evidente a partir do falar em línguas estranhas. Quando, na verdade, não é isso que o texto bíblico nos fala, nos demonstra. Você pode cair para dentro de textos como 1 Coríntios, capítulo 12, 1 Coríntios 14. Você vai perceber que ali existe listas de dons e o falar, né, a glossolalia, ela vai entrar ali como uma capacitação do Espírito Santo sobre a vida do cristão. Então, se nós isolarmos o batismo com o Espírito Santo ou no Espírito Santo, a partir do falar em línguas, nós vamos isolar muitos outros dons que já chegam antes. Por exemplo, o convencimento chega primeiro, né? Na vida de todo cristão, o convencimento chega primeiro. E aí nós vamos ver textos aqui que vão nos dizer que quem faz este processo de convencimento é o Espírito Santo. Então eu creio também que é no ato. E o batismo, ou na verdade a evidência do falar em línguas, ela vai vir com a caminhada cristã e a busca, né? O apóstolo Paulo mesmo vai deixar claro, olha, buscai todos os dons. Então ele nos dá esse aconselhamento para nós buscarmos uma partícula dos dons que estão contidos nesse bojo, que é uma vida cristã, e uma delas é o falar em línguas. E você concorda com essa visão? Eu concordo, e eu vou falar assim, para começarmos assim uma conversa já mais aprofundando. Quando a gente fala assim, Espírito Santo, batismo com o Espírito Santo, de quem nós estamos falando? Os estudiosos falam que na história da igreja cristã, foi a pessoa da Trindade que mais foi negligenciada ao longo do tempo, a respeito da fala de quem é ele. Então, assim, para nós situarmos, eu vou dar um contexto assim rápido, né, para depois a gente continuar o diálogo. Quem é o Espírito Santo? Teologicamente, é a terceira pessoa da Santíssima Trindade: Pai, Filho, Espírito Santo. Ok. Aqui que nós vamos falar sobre o Espírito Santo, não vamos falar na questão ontológica, questões metafísicas, filosóficas. Nós vamos adentrar no texto bíblico, ou seja, revelado na história, no tempo e no espaço. Então, o Espírito Santo, ele é aquilo que nós chamamos de missões. Tem a missão do Filho e a missão do Espírito Santo. O Filho se encarnou e o Espírito Santo tem a função de santificar a igreja. Então, o que nós vamos trabalhar é o Espírito Santo a partir daquilo que foi revelado sobre ele. Onde foi revelado sobre ele? Na história. E quem registrou de forma inspirada? Os autores bíblicos. Então nós vamos olhar para os textos bíblicos e vamos falar sobre o Espírito Santo. Então acho que nesse sentido é bom a gente situar isso e aí o que o texto bíblico nos informa, né? Daqui a pouco a gente vai entrar na questão do Antigo Testamento, mas assim, a princípio eu concordo com ele, porque Jesus disse que ele ia mandar o Espírito Consolador, né? E ele ia convencer do pecado, da justiça e do juízo. Eu acredito assim, esse é um ato de graça. Se tudo que Deus faz, a ação começa em Deus, é um ato de graça. Deus tem obrigatoriedade de fazer isso? Deus tem uma obrigatoriedade de querer salvar? Não, ele faz por graça, um favor. Então, nesse sentido, se o Espírito Santo vem ao meu coração e me convence que eu sou um pecador,
que eu sou um pecador e que eu careço de graça, que eu careço de misericórdia, que eu careço de perdão. Então, nesse sentido, podemos dizer o seguinte, foi um ato de graça que chegou até mim. Eu não tinha condições de chegar ao Espírito Santo, mas ele chegou até mim. Então, nesse sentido, a conversão se deu ali na hora, porque ele já me convenceu, ele já trocou esse coração de pedra para um coração de carne, já inscreveu a lei de Deus no meu coração, e a partir desse momento começa o processo de regeneração. E aí tem o batismo cristão, né, nas águas, e o cristão continua no corpo de Cristo. E aí nós vamos falar mais a respeito disso. Perfeito. Agora, pastor, assim, no contexto você falou dos dons, né, dos dons espirituais, são os dons do Espírito, tudo. Assim, é estudado que existem dois tipos de dons, né? Tem coisas que são dons, coisas que a gente recebe, tem outros que são chamados carismáticos, né? Ou, inclusive, no grego, é a palavra pneumáticos. Uhum. Então, é diferente, né? Porque nem todos os dons são para uso, são usados assim, vamos dizer assim, de uma forma mais sobrenatural, né? A gente está falando de uma manifestação mais sobrenatural. Há uma diferença nisso ou você acha que todos são colocados na mesma posição? Não, há uma diferenciação, sim, né? Se nós formos partir do texto de 1 Coríntios 12, nós vamos perceber ali que existem operações que cabem ao Pai, né, como o dom de governo, o dom de servir. Ali o apóstolo Paulo vai colocar nessa lista que é o Pai quem opera. Existem os dons espirituais, né, que é dom de cura, aí vem toda essa linha de que nós acreditamos, somos carismáticos. E existem aqueles dons de governo, que está lá em Efésios 4:11. Então, eu consigo compreender, na citação de Paulo, que existem essas dispensações, vamos assim chamar aqui, que o Pai dispensaciona alguns dons, o Espírito, ele libera outros dons sobre a igreja, e o Senhor Jesus é aquele quem dá pastores, mestres, apóstolos, como está em Efésios. Então, eu acredito sim. Mas tratando-se aqui, Bispo G, do nosso tema, né, se o Espírito Santo ele chega no ato da nossa conversão, eu vou defender que sim, né? E o pastor também, a gente está em acordo aqui, então eu creio que vai ser um bate-papo. Mas acho que a gente precisa, como ele mencionou, ir do princípio, entender qual foi o propósito pelo qual foi necessário manifestar agora o ministério do Espírito Santo, como o apóstolo Paulo vai mencionar. E aí a gente tem João 16, que ele já até citou aqui, diz assim, ó, o texto lá. Mas eu lhes digo a verdade, é melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei a vocês. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque eles não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e vocês não me verão mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Então aqui a gente vai perceber que Jesus nos diz qual seria o principal objetivo e propósito, não é? O fato do Espírito Santo ter que se manifestar no coração de homens por conta da dureza do coração dos homens, né? Ele seria aquele que vai convencer o homem do pecado, do juízo e da justiça. E como eu mencionei aqui na minha primeira fala, o convencimento é o que chega primeiro na vida de todo cristão. Então, eu acredito que o batismo ou com o Espírito Santo, ele acontece no ato, porque batizo significa imergir. Então, eu não acredito que há um convencimento, uma conversão, uma metanoia, como diz a palavra no original, de alguém que matava, de alguém que roubava, de alguém que se prostituía, que abusava sexualmente de pessoas, parar e falar, peraí, eu estou indo na direção errada, agora eu vou mudar a minha rota e eu vou seguir esse homem que há 2000 anos atrás foi preso no madeiro, mas ressuscitou ao terceiro dia. Então, esse convencimento, eu acredito que essa ação ela só pode acontecer através do Espírito Santo. Perfeito.